Luz da fé chegando! Ei, meu Deus do céu, que bênção de Deus poder chegar até onde você está e quem está comigo aqui é o professor Felipe. Professor, obrigado mais uma vez. Amém, eu que agradeço a oportunidade. Professor, seguinte, o programa é rápido, é ligeiro, é corrido, né? Mas nós queríamos trabalhar agora o parágrafo do Catecismo 1650. Vou fazer uma breve leitura dele aqui, não vou ler ele todo, totalmente, o parágrafo, mas se você tiver aí na sua casa, depois anota, parágrafo 1650. Está dizendo o seguinte: são numerosos hoje e em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contrai civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro casamento foi válido. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse para nós esse parágrafo. Bom, o Laércio, é óbvio, né? É a palavra de Deus. Não é? Jesus fala isso bem claro aí, né? Inclusive, eu acho que está citando aí, Tem a né? citação, uma citação. Tem a citação aqui: quem despede sua mulher e se casa com outra comete adultério contra a primeira. E se a mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Marcos, capítulo 10, versículos de 11 a 12. Então, a igreja, baseado nisso, na fidelidade a Cristo, ela não pode reconhecer um segundo casamento, né? Se houve uma separação que era válida, né? Porque, veja bem, a separação física de um casal não elimina o vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial só é eliminado com a morte. Quando o senhor fala um vínculo matrimonial, o senhor quer dizer o que esse vínculo? É o matrimônio que foi celebrado, entendeu? Eu te recebo com minha mulher, você se recebe com meu marido, ponto, marido e mulher. Deus une. A gente fala, Jesus, não separe o homem o que Deus uniu. Agora, a igreja também reconhece que às vezes Deus não uniu. São os casos de casamentos que o tribunal da igreja declara a nulidade. Aí, se o tribunal declara a unidade de um casamento, esses dois podem casar com outras pessoas. Porque a igreja reconheceu que não houve o vínculo. Não chegou a haver o vínculo. Por quê? Falta de consentimento. Aí tem 19 razões no Código de Direito Canônico que levam a igreja, ao tribunal da igreja, não, esse casamento não valeu. Imagina um cara que vai se casar bêbado. Não vale esse casamento. Não é um sujeito que vai casar porque ele ameaçou a esposa, ou casa comigo ou eu te mato. Claro que não vale esse casamento. Então tem 19 razões, essas são chamadas falhas de consentimento. Que a gente pode dizer que esse casamento não aconteceu. Pronto, aí é diferente. Aí ele pode casar com outra pessoa. Isso tem muitos casos, né? Agora, se o casamento for válido, nem o Papa pode anular, só a morte. Entendeu? Então a igreja não pode aceitar um segundo casamento de quem ainda tem o vínculo do primeiro. Essa é a questão, entendeu? Professor, eu queria entender essa diferença da questão civil, certo? Onde acontece o matrimônio ali de forma civil, onde a assinatura toda. Aí não é nem matrimônio, é só casamento. É o casamento. Mas essa diferença, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu casei no civil. Tá tudo certo. Casamento civil não vale para a igreja como vínculo matrimonial. A igreja quer que case no civil. Por quê? A igreja obriga o casal a casar na igreja e casar no civil. Por quê? Por causa da segurança jurídica do casamento. Entende? A segurança dos dois, dos filhos. Então, é uma segurança civil, mas que não é um vínculo matrimonial. Não é ali que Deus une o casal. Deus une o casal católico no matrimônio. A gente percebe também que acontece quando há esse rompimento desse vínculo, né? Tanto o marido e a mulher quer ter uma vida, como que eu vou dizer, vivendo os sacramentos. Ele quer participar da comunhão, ele rompeu o vínculo, é como em forma de divórcio. Ele quer ser ministro da palavra, ministro da Eucaristia. Pode isso, professor? Porque o catecismo está aqui. Pois é, o catecismo fala exatamente aqui, que não pode. Se você continuar lendo aqui, né,
para 1600 quilômetros, ele fala exatamente aqui. A igreja não pode autorizar, né, uma pessoa que vive na segunda união, que casou só no civil e não na igreja, porque ela não está cumprindo a lei de Cristo. Se você não está cumprindo a lei de Cristo, você não pode fazer comunhão com Cristo, pela Eucaristia. Por que a pessoa não pode se confessar? Porque ela vai confessar e vai continuar com a vida errada. Não pode. O Papa João Paulo II, quando ele escreveu aquele documento Familiares Consórcios sobre a família, lá em 1981, ele disse, bom, um casal que está na segunda união, já há muitos anos juntos, geraram filhos da segunda união, não podem se separar, mas querem confessar, comungar, bom, tem um jeito, eles passarem a viver como irmãos, definitivamente. Não ter mais vida sexual, nem intimidade. Irmão é irmão. Aí, se eles decidirem isso por toda a vida, eles podem aí participar da Eucaristia. Então, se houver essa decisão... E eu conheço casais que tomaram essa decisão. Que interessante. Nós queremos... Porque o que acontece, Laércio? Muitos casais, eles se convertem depois que fez uma segunda união. Aí não sabe como resolver o problema. O Papa abriu uma oportunidade. Essa oportunidade a igreja reconhece como válida. Professor, vou fazer o seguinte. Chegamos no finalzinho do programa. É um parágrafo, né, que nós tínhamos para conversar. Sim. Mas eu já que gostaria de abrir aí no nosso canal, se você tiver alguma dúvida a respeito desse parágrafo, se você quiser entender melhor, se você quiser até mesmo mandar uma pergunta aqui para o professor, a gente em algum momento, em outro momento, professor, a gente vem, tenta esclarecer melhor, até porque o tempo é corrido mesmo, mas veja, gente, nós paramos diante de um parágrafo do catecismo. Eu queria colocar mais uma coisinha aqui. Ok, professor. Porque dá a impressão que a igreja está rejeitando esses casais de união. Não. Olha o que diz o catecismo. Eu quero ler aqui, Laércio, para 1651. A respeito dos cristãos que vivem nesta situação e que ainda conservam a fé e desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de atenta solicitude, a fim de não se considerarem separados da igreja. Pois, como batizados, podem e devem participar da vida da igreja. Aí ele fala aqui, sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a dar sua contribuição às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em favor da justiça, educar os filhos na fé cristã, cultivar o espírito e as obras de penitência para assim, vejam bem, implorar dia a dia a graça de Deus, para que eles possam um dia regularizar a situação delas. Ou mediante, quem sabe, uma declaração de nulidade do primeiro casamento inteiro, ou uma outra solução que Deus apresentar para eles. Então, não estão excluídos da igreja. Né? O catecismo fala, eles não devem exercer certas atividades da igreja. O pessoal me pergunta assim, uma pessoa de segunda união pode coordenar um grupo de oração, pode fazer leitura, pode estar no ministério de música. O que o catecismo diz? O catecismo diz assim, essas pessoas não devem exercer certas responsabilidades daqui na igreja. Sim. Só que não fala quais são essas responsabilidades. Então eu entendo que quem deve dizer, uma pessoa de segunda união, se ela pode ou não, por exemplo, fazer uma leitura na missa, ou ela coordenar um grupo de oração, ou fazer uma palestra, se o bispo autorizar. Porque o catecismo não fala quais são essas limitações. Sim. Então, como o bispo, ele é o apóstolo que gerencia, vamos dizer assim, a diocese, ele pode autorizar ou não autorizar. Gente, deixa eu fazer a propaganda novamente. Adquira o seu catecismo da Igreja Católica. Você vai assistir pelo CN Plus, você tem ali o programa com o professor Felipe. Você tem no YouTube outros canais também falando a respeito do catecismo da Igreja Católica. Sim. Tem aqui o Luz da Fé. Você pode acompanhar também o Luz da Fé. Mas adquira o catecismo da Igreja Católica para você entender melhor, até mesmo para abrir um questionamento para você fazer uma pergunta que você queira saber melhor.
O intuito desse programa é esse. Não é essa. Eu até vou aproveitar para dizer, eu lancei um curso de 40 horas sobre o catecismo. Olha aí. Quem quiser conhecer, entrar no site felipeaquino.com, só isso. Felipe Aquino tem um curso sobre o catecismo de 40, onde eu pego de ponta a ponta o catecismo e faço uma varredura. Assim. Olha aí, gente. Dá o seu jeito. Quer dizer, tá? não falta material para Não quem falta quiser material. conhecer. O que eu acho importante é que cada vez mais canais sejam propagados falando a respeito daquilo que é a doutrina da igreja. Amém. Obrigado, professor. Por nada. Obrigado você que acompanhou a gente até o fim. Forte abraço para você. Fica com Deus.